Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a ligação que tem entre o intestino, pneumonia, por exemplo, antibióticos e ansiedade. Já atendi muitos pacientes que desenvolveram ansiedade, depressão. A gente sabe que a acupuntura ajuda muito nisso. A gente consegue estimular serotonina, por exemplo, e até equilibrar a função intestinal. Mas queria deixar um recado para vocês aqui sobre o que acontece, né? Por exemplo, quando a gente tem uma infecção muito séria, que é o caso da pneumonia, a pneumonia, a gente sabe que o antibiótico ele salvou e salva muitas vidas, desde que Alexander Fleming desenvolveu, descobriu, né, a penicilina, vem salvado muitas vidas e é muito útil. Só que o problema é que muitas pessoas, após fazer antibiótico-terapia, ficam com um quadro de disbiose intestinal. O que é a disbiose intestinal? É a morte das bactérias gram-positivas, as bactérias boas, bactérias que facilitam a absorção de nutrientes. Um dos nutrientes principais, por exemplo, que a gente tem mais dificuldade de absorver se nosso intestino não tiver com as bactérias boas, é o triptofano. Então o triptofano ele é absorvido no intestino. Se o seu intestino não tiver com a biota boa, ele não vai ser bem absorvido. Depois o triptofano vira 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptamina, e a 5-hidroxitriptamina vira serotonina e melatonina. Por isso, como há alteração às vezes na absorção do triptofano, e a absorção até na digestão, porque altera o metabolismo do fígado, a gente sabe que as enzimas do grupo citocromo P450 atuam também na questão do antibiótico, por isso que quem toma antibiótico fica com o fígado um pouco alterado. O que acontece é que muitas das vezes a pessoa vai ter dificuldade de produzir serotonina, vai ter alterações relacionadas à depressão, ou tristeza, ou ansiedade, ou até alteração de sono, se ela tiver propensão a isso. E muitas vezes ela não sabe que tem essa ligação. Então o que é interessante fazer? Após fazer a antibiótico-terapia, fazer uma reposição de bactérias boas do intestino. E essa reposição ela funciona como se fosse antibiótico-terapia, só que é o contrário. Então você está fazendo probiótico, é o contrário de antibiótico. Antibiótico é antivida e probiótico é pró-vida. Então você não pode falhar. Por exemplo, o antibiótico você separa um dia, você tem que começar do zero. A mesma coisa o probiótico. Tem que tomar todos os dias, geralmente o ideal são até 3 meses para você ter a otimização máxima, mas de 3 semanas a 3 meses usando probióticos, pode ser kefir, outros tipos de probióticos, mais adequado para a pessoa. Por exemplo, no caso de ansiedade, a gente tem os psicobióticos, que são Lactobacillus helveticus, por exemplo, Bifidobacterium brevis e Lactobacillus acidophilus, por exemplo. São interessantes para essa parte de organização intestinal, para melhorar a produção de neurotransmissores. Mas o recado que eu queria deixar é esse. Então, já atendi muitos pacientes que desenvolveram isso, alterações ou de sono, ou propriamente constipação, ou propriamente ansiedade, ou propriamente uma tristeza. Justamente, a pessoa às vezes já tem uma predisposição para isso, mas isso pode ser agravado pela dificuldade de absorver, por exemplo, aminoácidos importantes e também minerais importantes para a fabricação de neurotransmissores que são produzidos no intestino. Então eu queria deixar esse recado aqui. Sempre que fizer uma antibiótico terapia, procurar após esse tratamento, fazer um tratamento aí para ajudar nas bactérias boas do intestino. Um abraço a todos.